E aí, pessoal, tudo bem? Está começando o podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. É uma alegria ter você com a gente, obrigado aí pela sua companhia. O conceito do nosso podcast, obviamente, é trocar experiências, como sempre, fazer esse meio campo super saudável, super gostoso entre os nossos colegas de atividade, profissionais do mercado de eventos, seja de São Paulo ou do Brasil. A ideia é abrir novos desafios, novos debates, ouvir também, conversar sobre o nosso mercado de eventos no segmento corporativo, público e social, e dessa forma trocar muita experiência com gente que é protagonista nas nossas atividades. O grande objetivo, não tenha dúvida, é abrir novos caminhos, caminhos esses educacionais, caminhos literários, caminhos para a qualificação técnica, quem sabe para a qualificação superior para as nossas atividades, dessa forma tentando valorizar e conhecer de fato os nossos protagonistas. E falando em protagonista, eu vou já apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, que estreia o nosso podcast, meu amigo Rodrigo do Carmo, falando que eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo pessoal, né? Amigo pessoal de fato. Tenho o privilégio de dizer que ele é uma pessoa de muita empatia, de muito carinho, diplomata, né, muito conhecido aí de forma profissional e pessoal no nosso mercado, exatamente por esse carinho que ele tem com as pessoas. 31 anos de idade, está reclamando já dos cabelos. Ele é esposo da Raquel, pai dos dois maluquinhos, o Digo e o Luke, um cara que agrega demais para o nosso mercado. Primeiro, agradecer, Rodrigo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença e por estrear o podcast Papo Solto, esse bom papo aí com os nossos colegas das nossas atividades do nosso mercado. Eu que agradeço imensamente, eu nunca recuso convites para falar do nosso setor, ou para falar de mim, ou para falar da vida. Eu acho que a gente tem que sim falar e falar muito, e com a oportunidade da tecnologia, eternizar a nossa fala. Eu acho que em algum motivo, como diz o pai Júlio Dias, se a gente tocar um coração, a missão já está cumprida aqui na Terra. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? O nosso mercado de eventos ele é forte, ele gera bilhões de reais. Agora, com a demanda reprimida da pandemia, sim, então, a gente tem muito trabalho pela frente em qualquer segmento, seja ele corporativo, público ou social que é o nosso ramo de maior atuação. Bom, para explicar para você que está com a gente vai fazer episódios sempre de 30 minutos. Por quê? Para facilitar, obviamente, o seu tempo, para que você possa economizar o seu tempo e ter bom papo, boa qualidade de conteúdo. Conteúdo esse que vai diretamente para a minha página no YouTube, Anderson Amauri Silva, e para o Spotify, que é uma grande novidade para o nosso mercado de eventos. Eu ainda não vi ninguém no Spotify também falando sobre as nossas atividades, sobre o que acontece nas nossas atividades. Bom, Rodrigo, eu queria trazer o primeiro tema, o tema literário, que afinal de contas a gente já vinha conversando há um bom tempo, que a gente precisava expor os livros, artigos que falam sobre a nossa atividade ou falam sobre o mercado de eventos, ou artigos e livros que podem trazer reflexões para o nosso mercado de eventos, para as nossas atividades. Vamos falar então sobre esse mercado literário para o profissional dos eventos com um tema central. O tema central é o mercado literário e a possibilidade futura que os colegas, os protagonistas podem levar em consideração, de repente até em escrever seus artigos, em escrever os livros. Como é que você enxerga esse mercado? Quando eu comecei a celebrar, ou quando eu estava conhecendo o setor de eventos, é engraçado que eu não encontrava conteúdo, curso, hoje a gente fala das mentorias, eu não encontrava, era quase que um setor fechado para iniciantes. Uma retrospectiva assim. De quanto tempo atrás? Tô te falando de quase 10 anos atrás. Isso, quase 10 anos, 19 para 20 anos, quando eu mais de 10 na verdade, né? Quando eu comecei a me interessar pelo setor. Então, há 10 anos atrás, a gente está falando de um setor que, por experiência própria, era muito difícil de me encontrar. Eram poucos nomes que eu encontrava, poucas referências, e literatura quase nada, né? Talvez até hoje falta muito, a gente tem muita coisa boa, só que toda vez que se falava em cerimonial, logo a gente caía no cerimonial público, corporativo, as leis municipais, era muito difícil. Decreto, né? O próprio decreto, que é um livro grande. Que é um baita livro. Então, você vê, era muito difícil encontrar material do social. E recentemente,
Aí, há 5 anos atrás, quem me conhece sabe que eu sou curioso, né? Eu faço tudo, estudo tudo, tô em todos os cursos dos colegas, de cursos para iniciantes, cursos para pessoas já formadas, tô em tudo. É o diplomata que eu anunciei, gente. Eu gosto de estar presente em tudo, encontros, meetings, cursos, palestras, encontro do novo cerimonial e daí por diante. Eu sempre estou em tudo. E até há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu fiz o curso de mestre de cerimônias do Senac. Mesma coisa. O curso de mestre de cerimônias, ele, talvez de uma maneira errada, ele encaixou algumas cerimônias sociais dentro do curso. Não, obviamente não teve uma abrangência à altura, porque o curso é de 24 horas, é um curso curto, e o foco totalmente no cerimonial público. Então, você, erroneamente, não necessariamente falando do Senac, mas até de colegas, uns lançam cursos com nome de cerimonial falando de social, né, dando a dubiedade da interpretação, mas isso é público ou é social, e outros lançam o cerimonial público com a impressão de ser algo para o cerimonial social. Então existe essa confusão, é super normal. Então a literatura, eu acho que ela vai vir de encontro para sanar essas dúvidas. É um processo de transformação, eu acho que a gente está vivendo esse processo. É interessante essa sua reflexão, essa sua observação, porque eu tenho um pouco mais de tempo já no mercado, né? Eu vou jogar aí uns 22 anos. E no início a gente só ouvia artigos, falar em artigos, mas eles eram artigos muito fechados, porque não tinha o avanço da internet, que hoje facilita bastante. Então, eu quero colocar um artigo na internet e eu tenho espaço para isso. Há tempo atrás isso não existia. Então você tinha que comprar isso via carta, via pedido especificamente para a pessoa te enviar, e às vezes era um papel em folha sulfite, datilografado. Tinha muito disso. Caso de nomes conhecidos como Gilda Fleury, Marcílio Renault, entre outros nomes do cerimonial público e talvez corporativo, e uma coisa andava muito próximo da outra. E realmente o cerimonial social ele vem mudando, né, a forma da própria linguagem do mercado corporativo e do mercado público. É engraçado fazer esse comparativo. Sim. Eu queria te perguntar sobre os livros que a gente pode mostrar hoje aqui. A gente trouxe alguns exemplos que a gente pode mostrar hoje que envolve tanto o corporativo quanto o público, ou livros que trazem reflexão para quem deseja trabalhar, seja no cerimonial corporativo, no mercado público, no mercado social. Eu penso assim, quando a gente fala em livros para inspirar, é porque no cerimonial social, toda vez que eu ouço a palavra social, na minha cabeça vem relacionamento humano, literalmente. Então, não é especificamente trabalhar com casamentos, né, ou trabalhar com debutantes, né, ou formaturas. A celebração, ela pode existir em todo lugar, em todo momento, e para diferentes coisas. Então, não necessariamente quando a gente fala cerimonial social, eu vejo a questão humana envolvida. Então, tudo que envolve relacionamento humano está envolvendo o social. Então, os livros que eu gosto muito de ler, que eu indico, que eu recomendo, que eu falo, eles me inspiram quando eu vou produzir textos, porque em algum momento, quando você ouve uma história de um casal, de uma família, ou de quem está te chamando para fazer uma cerimônia, até mesmo de uma empresa, um evento corporativo... Que também é uma celebração. É uma celebração. Eu me lembro antes da pandemia, talvez uns 3, 4 anos atrás, um escritório de contabilidade completando 30 anos de vida, fez um evento num hotel, belíssimo por sinal, com os funcionários e convidados, e quiseram uma celebração. Mas vocês querem o quê? Vocês querem uma apresentação protocolar, só para convidar as pessoas para que vão falar, ou vocês querem uma cerimônia para vocês? Eles queriam uma cerimônia. Às vezes eles nem entendiam que isso era possível. E aí, o que nos inspira? Eu falo, eu adoro poesia, mas eu gosto de poesia... Adoro as clássicas também, mas, por exemplo, Braulio Bessa, que traz a poesia em forma de cordel e traz para o nosso dia, né? E é a poesia brasileira, né? Brasileira, sim, brasileira, de alma. Adoro Braulio Bessa, eu falo, as poesias dele são fáceis de interpretar e você é tocado. E eu já conheci o Braulio da TV, dos videozinhos famosos, mas eu fui conhecer de fato o dia que eu parei numa livraria. Aleatoriamente puxei o livro dele, abri numa página aleatória e na livraria, além do poema que eu abri, que foi o Recomece, eu me emocionei. Eu falei, poxa, acho que eu gosto do Braulio. E aí passei a estudar o Braulio Bessa, ele já tem 4 livros lançados e um dos melhores para mim é o Poesia que Transforma, que é esse daqui. Acho que a câmera consegue pegar bem aí para quem estiver assistindo.
O Poesia que Transforma, poxa, é um livro que eu acho que tinha que ser obrigatório para todo mundo que celebra, porque as poesias inspiram, falam conosco. Eu falo que é leitura que se renova, porque às vezes em uma poesia tem um verso que você consegue discorrer uma celebração inteira sobre ele. É muito interessante, né? Porque essa inspiração vindo do livro do Braulio ou de qualquer outro livro de poesia acontece muito, né? Com qualquer celebrante, né? Seja assistindo um filme, conversando com o pai. Deveria, né? Eu não vou falar que acontece, porque infelizmente a gente está... cada vez mais eu percebo que a gente tem verdadeiros interpretadores de textos, apenas às vezes nem isso, né? Deveria. Indo para essa linha de reflexões, os filósofos, eles também entram muito nesse pacote, não entram? Entram. Filosofia, engraçado, né? A filosofia também você tem leituras um pouco mais complexas e leituras mais fáceis de compreender. Por exemplo, o Cortella. Cortella é um que eu adoro. O Viver em Paz para Morrer em Paz. Acho que foi um livro que transformou até a minha compreensão na celebração, porque aqui ele fala de legado, ele fala de boas sementes, ele fala do que você está fazendo agora, se está valendo a pena, se não está, se você está vivendo ou existindo, se você não estivesse mais aqui, que falta você estaria fazendo? Então ele é um livro que me despertou, o Viver em Paz para Morrer em Paz. Filósofo brasileiro, contemporâneo, livrinho de 160 páginas, uma leitura boa, confortável e também atemporal, porque isso aqui, esses dois, você vê que ele tá até judiado, né? Porque são meus livros de cabeceira, assim, eu tô sempre com eles por perto. Bom, aí a gente pode pensar também em outros nomes. Eu sou muito fã do Clóvis de Barros, que a gente teve a oportunidade de assistir num dos encontros do Novo Cerimonial. Maravilhoso. Que é um cara que dentro da sua linguagem, ele tem uma linguagem muito escrachada, né? Fala estar no lugar que você ama é foda. É isso mesmo. Eu para mim, é um cara que eu tenho como muita inspiração para muita coisa que eu faço na vida, e principalmente para as questões de celebração. Agora, vamos tentar jogar para o nosso mercado aquele livro que ensina mesmo, que fala assim, olha, fazer essa atividade, realizar essa atividade é assim. Né? Ele é técnico, é um livro de bastidor, que você pode aprender mais e mais. Até falando nisso, a hora que eu falei pouquinho atrás, quando eu falei deveria ser assim, eu acho que o que falta de fato hoje no mercado assim é formação de base. É estrutural a questão, né? A gente veio de uma leva muito fácil para você se tornar um celebrante ou se dizer um celebrante, e a gente está vivendo o que está vivendo nos tempos de hoje. Então falta base. Você vai conversar de alguns autores, de algumas coisas, de algumas obras com outros colegas, você se assusta pela falta de conhecimento. Sim. Eu acho que o celebrante, não só o celebrante, qualquer profissional real da sua área, que valoriza a sua área, ele tem que ser um cara culto. No sentido literal, ele tem que ser culto, ele tem que conhecer, ele tem que estudar. Ao contrário, a gente ouve hoje gente falando, não, eu não estudo mesmo. Eu chego lá, ligo o microfone e a magia acontece. Não acontece, tá entregando lixo. Porque não tem o mínimo de base, de estrutura. Falando de base antes da revolta, eu ando um pouco revoltado. Mas essa revolta é verdadeira mesmo. Eu ando um pouco revoltado, eu ando meio sem filtro. Mas influencia o nosso dia a dia, influencia aquilo que você coloca na mesa, no seu, sabe, o pão de cada dia, aquilo que você, as contas que você paga, elas são pautadas exatamente no nosso dia a dia. Exato. Né? Porque você ouve, sabe, o desespero às vezes de um casal ou de um cliente que ouviu de um profissional X coisa. Né? Ultimamente eu tenho ouvido, não sei se tem acontecido com você, nas celebrações principalmente, o casal fala assim, olha, o celebrante X me mostrou que faz a celebração assim, assim, assado. Ele mostrou como é que ele faz a celebração dele tem começo, meio e fim. Então ele não celebra. Ele não muda, ele não muda, é aquilo. E a gente quer algo que faça sentido pra gente. E que talvez não faça sentido para aquele profissional. Falando de base, esse aqui do Paulo Regis Salgado é muito bom, muito bom. É um livro de cerimonial e protocolo, de etiqueta, que ensina até a tomar sopa, pra você ter uma ideia. É um livrinho também, tá um pouquinho judiado, porque é um livrinho de cabeceira. Esse é meu livro de cabeceira. Eu tive a oportunidade de já trocar mensagens com o Paulo, ele é bem acessível, e é um livro excelente, excelente, para quem trabalha na área de eventos, público, corporativo, institucional, social, eventos, tem que ler. Protocolo, cerimonial e etiqueta, porque esse livro vai te ensinar, eu falo, o ser profissional é saber até sentar numa mesa e se portar num jantar.
Sabe, assim, o básico do básico, tem que saber, Como conversar tem que com as conhecer, pessoas. como conversar, tem até isso, a distância adequada, como eu falei, como tomar sopa. Ele instrui até sobre isso. Vale dizer, o professor Paulo Regis, ele é militar. Militar. E aí todo mundo pensa que o militar tem aquela coisa quadrada, né, formal, que é meio de praxe dentro da disciplina militar. Mas quando você lê esse livro, e aí é recomendação para você que está nos acompanhando aí, quando você lê esse livro, você vê o quanto ele é leve, o quanto ele é dinâmico e humano na hora de apresentar o que é o cerimonial, o que é a etiqueta. Eu sou fã desse livro. Literalmente. Talvez um dos melhores que eu conheça da área. Se me permite, Rodrigo, Claro. rapidamente, esse aqui que a gente vai mostrar aí na tela, olha que coisa boa. Esse aqui é da Sara Gomes, é o primeiro livro sobre mestre de cerimônias. E vale falar sobre ele porque o celebrante de casamentos, o celebrante social, que é acho que a nomenclatura mais adequada Sim. a quem faz as celebrações, ele vem do mestre de cerimônias. Ele vem do locutor, do jornalista, ele sai disso aqui. E esse livro, ele conta exatamente o tintim por tintim da atividade do mestre de cerimônias, com uma linguagem um pouquinho mais nostálgica, porque é um livro de 20 anos já. Sim. Você vê até pela ortografia da capa, né? Que tinha hífen no nome. Então, mas é importante, é um livro bem interessante para você entender de onde vem essa atividade, como vem essa atividade, como ela iniciou nos protocolos, no cerimonial. Então, compensa bastante, que se conecta muito a esse livro que o Rodrigo acabou de trazer. Sim, e dando sequência agora focando no celebrante social e profissionais da área de casamento, o pioneiro é o Celebração de Casamento, que a gente teve a grata felicidade de poder ser coautor da obra, um projeto que foi idealizado pela Elizabeth Silva, com a participação do Júlio Dias. Celebração de Casamento, ele é um livro de base. Ele é um livro de base, é uma leitura obrigatória para todo celebrante, sim. E eu não estou nem falando isso por mim, e nem por ter sido um dos autores do livro, mas estou falando isso porque desde quando a gente começou a escrever essa obra, ficou muito claro que não era uma obra nossa. A gente estava escrevendo uma obra para o mercado. Nas gerações futuras, nem sei se a gente vai estar aqui, espero que sim, mas quando o celebrante for reconhecido, tiver CBO, virar uma profissão de direito de fato, a primeira coisa que se procura quando isso vai acontecer dentro da legislatura brasileira é a história literária. E ela vai estar aqui. Vai estar aqui. Eu espero poder ver isso, mas se eu não ver, eu sei que eu vou poder viver em paz para morrer em paz, porque o legado está aqui, está deixado, mas não é meu. Né? É um legado nosso, que foi construído com as experiências que a gente viveu ao longo dos anos e com muita partilha e troca durante o período de produção. É um livro atemporal, é base, é a base da base da base. No episódio 2 do podcast Papo Solto, a gente vai tratar especificamente deste livro, então fique atento aí no nosso calendário de informações sobre o podcast, que você vai acompanhar o passo a passo de como foi escrever esse livro aí, Celebração de Casamento, que tanto eu quanto o Rodrigo tivemos essa grata satisfação de escrever. Eu acho que o livro mais recente seu é esse aqui, né? Isso. Esse aqui eu lancei em plena pandemia. O Profissão versus Missão. E é engraçado porque eu nunca me imaginei escritor. Eu acho que todo mundo em algum momento na vida sonha em produzir alguma coisa, escrever, mas nunca me imaginei sentar e sair escrevendo. E o interessante, né, Rodrigo, que querendo ou não, você é um cara meio que mais recente das celebrações, assim, mais de forma conhecida, né? Sim. Mais recente, né? E digo assim, eu posso falar, tenho mais de 10 anos de profissão, contando a primeira data da primeira cerimônia. Mas quando me perguntam, quando você se descobriu celebrante, mas celebrante como a gente tem falado aqui, de fato. Profissional, né? Profissional. Que vive disso. Que vive disso. 5 anos, 6 anos pra cá. 6 anos. Aí você tira 2 anos de pandemia, né? Querendo ou não, porque na pandemia continua, a gente trabalhou pra caramba na pandemia. Tem gente que acha que a gente ficou parado, mas não, trabalhamos pra caramba. Trabalhamos. Mas que eu posso encher a boca pra falar, me descobri celebrante profissional e pessoalmente, é um período mais recente, 6 anos para cá, que foi quando eu tive os grandes starts. Talvez quando eu percebi que eu precisava ainda estudar muito mais do que eu já tinha estudado, que o que estava acontecendo estava ruim, estava errado, era feio e que não era normal. Bom, para continuar aqui na questão literária do nosso mercado de eventos, esse aqui, bem pautado para os casamentos, é mais recente. Talvez acho que seja o livro mais recente de todos do nosso mercado de eventos. Foi lançado acho que há um mês atrás, mais ou menos, talvez um pouco menos que isso, da Márcia Renz,
né, que é o guia definitivo para escrever votos perfeitos e emocionar no grande dia, que são os votos de casamento emocionantes. Nunca se falou tanto de votos de casamento personalizados, votos de casamento autoral dos noivos, que tem muito a ajuda do próprio celebrante social. O próprio celebrante vem ajudando os casais a escrever os seus votos. E esse é o livro da Márcia, que é da sua própria editora, né? Ou seja, ela lançou um selo editorial, Rito Cerimônias, se transformando em Rito Editora, com um trabalho lindíssimo, um livro muito delicado, cheio de carinho, de afeto, lindo. E que fica aí como recomendação para quem quiser. Sim, é mais um livro que todos nós temos que ler, porque de fato a gente ajuda os casais, a gente incentiva, a gente instrui. A Marcinha trazer isso pro papel foi bom demais, demais, demais. Outro que eu queria compartilhar aqui, não sei se o Rodrigo já leu esse. Esse aqui é da Carmenzita. Da Carmenzita. Não, esse não. Eu tenho Carmenzita, inclusive, no meu acervo, mas esse ainda não. A Carmenzita é uma das escritoras, para cerimonialistas e para assessoras de casamento, que mais escreveu livros. Sim. Inclusive, ela tem Celebração, ela tem, que eu me recordo do nome dela. Ela tem, só que nessa capa são 5 livros, ó. São 5 livros. Isso, eu tenho esse do meio. Esse do meio é a organização de eventos. Tem organização de eventos. Ela tem a secretária como assessora, enfim, tem vários livros muito interessantes da Carmenzita. Eu trouxe esse aqui para compartilhar, que é Ética, Reflexão e um Novo Comportamento. Esse livro é de 2018. Que trata exatamente sobre o mercado de eventos. Como é que a gente trata a ética entre os colegas, entre os fornecedores e, obviamente, essa ética refletida ao cliente, né? Porque muito se fala, a gente discute muito isso, a questão do BV, que são os bônus de vendas, né? A cobrar a comissão é um outro ponto que a gente vai discutir aqui mais para frente, né? Mas vale a pena entender essa questão da ética, que inclusive no livro Celebração de Casamento tem também um capítulo sobre essa questão de ética. Esse aqui nós compartilhamos juntos, né? Adoro! Compartilhamos uma palestra juntos, é uma missão. Esse livro aqui é incrível para quem quer entender como funciona a cabeça de um palestrante, e eu faço uma relação e até uma analogia de que o celebrante social, ele é um palestrante, entre aspas, né? Porque ele leva uma reflexão, ele leva uma mensagem pautada na história daquele casal, daquele sentimento ali compartilhado. Os cases que o Edilson traz são cases fakes, não são cases reais, talvez até inspirado de repente, eu não sei, mas ele traz muitos cases que não são reais e nos traz boas experiências, boas ideias, até mesmo para lidar com imprevistos em si, né? Muito legal. Fica como recomendação aí para você que é celebrante social, adquirir esse livro aqui, uma palestra é uma missão, aí você pode até trocar essa palavra palestra por uma celebração é uma missão. Já estou dando até nome de título de livro aí, quem sabe o seu próximo livro, viu, Rodrigo? E para fechar aqui esse nosso primeiro episódio do podcast Papo Solto, esse aqui, não sei se você já leu. De Etiqueta e Hospitalidade. Esse aqui é da Andréa Nakani e do professor Francisco de Canindé Gentil, saudoso, ele já não está mais entre a gente, que fala sobre etiqueta contemporânea e a civilidade que gera hospitalidade. Por que essa questão da civilidade que gera hospitalidade? Nós trabalhamos com pessoas, e trabalhar com pessoas não é nada fácil. É necessário hospitalidade. Se a gente for trazer cases aqui de situações desagradáveis que a gente viveu no mercado de eventos, a gente vai ficar aqui a noite toda, a tarde toda, falando sobre... A noite, o dia, a tarde toda falando sobre isso. Mas isso aqui é muito importante porque é comportamento profissional. Então fica aí como recomendação para você, celebrante social, para você do mercado de eventos, para adquirir e tratar ele também com muito carinho no seu dia a dia. Ô Rodrigo, para a gente fechar esse primeiro episódio, é difícil você escolher como preferência desses e outros livros e outros artigos que a gente falou aqui como a grande Bíblia. Eu acho que não tem, né? Porque, querendo ou não, você mesmo citou aí na sua fala, o nosso mercado ele é um mercado adaptativo, ele vem se adaptando, ele vem evoluindo conforme ele vai acontecendo. E muita coisa é o achismo, porque ele não tem uma base, né, educacional, de graduação, técnica. Tem técnica por causa das questões. A gente fez, funcionou, o outro fez, funcionou, e isso vai se tornando técnica. Na tua cabeça, já como escritor e como palestrante, como é que você acha que a gente vai ver o mercado literário a partir de hoje, quem sabe? Olha, quando saiu Celebração de Casamento, foi engraçado o movimento que teve no mercado de modo geral, de pessoas interessadas em lançar livros, títulos e coisas e afins.
Nada vingou. As pessoas, elas buscam muitas vezes pela facilidade. Eu não acho que teremos um grande boom literário, eu não acredito, e se tiver, me preocupa a qualidade. Porque, assim, a questão não é a quantidade de literatura que a gente vai ter, mas a qualidade do que está sendo colocado na mesa. Um repeteco do repeteco? O repeteco do repeteco, coisas não tão boas que ao invés de depor a seu favor, vai depor contra. Não acho que teremos um grande boom. Acho importante as iniciativas, sou um apoiador de tudo isso, sempre fui, mas nada vingou. Tudo ficou pela metade ou nada nem saiu do papel, só foi barulho, achismos e coisas do tipo. Recentemente teve um lançamento muito bom, Como Trabalhar com Casamentos, da Beth com a Thalita Oia. Foi um livro robusto, mais um para mim que quando eu li ele, falei, gente, isso aqui é um livro de base para assessoras e cerimonialistas de casamentos. É um livro excelente, maravilhoso, impecável, necessário também. Deveria ter trago ele. Talvez eu não bati o olho nele quando eu estava olhando o meu acervo. Mas eu não acho que vamos ter um boom literário. Os bons livros, esses vão permanecer, talvez com novas edições. Torço para que tenha novas coisas e coisas necessárias, mas não tenho expectativa. E é um trabalho muito pessoal do escritor, né? O escritor tem um trabalho danado, não só para escrever a obra, mas para divulgá-lo e vendê-lo, né? Para tudo. Não é um trabalho fácil. Talvez por acharem que é fácil, os barulhos e murmurinhos foram grandes, mas quando você começa a pôr a mão na massa, você vê que a história é diferente, né? Você falou bem de não ter uma Bíblia que normatize tudo isso, ou que seja... Nela tem tudo por conta da transformação do mercado, e nossa mesmo, né? A gente muda, tudo muda. A cerimônia que se fazia 5 anos atrás não é a mesma que você entrega hoje. Talvez o seu conceito de cerimônia de anos atrás não é o mesmo que você tenha hoje. Até porque cerimônia não é uma tendência. Não. Não é uma tendência. Não. Aliás, eu gosto da frase do Cohen, Roberto Cohen, que é um excepcional assessor e cerimonialista, que ele fala o seguinte, Rodrigo: tendência é o primeiro passo para cafonice. Porque tendência vira repetido. Todo mundo quer. E passo a passo a cafonice acaba se encontrando com essa, entre aspas, tendência. Sim. E a tendência passa, né? Passa. O clássico não. O clássico permanece. É bem esse... Mas eu tenho essa expectativa em relação ao futuro literário do setor de eventos. Vai ser, espero que muito bom, mas não vai ser grandioso. Grandioso eu digo assim, em volume de produções. E o que vier eu torço que seja muito bom. Espero que seja muito, muito bom. Bom, só para a gente fechar, concluir esse assunto e já finalizar o nosso primeiro episódio, é a questão das editoras, né? A gente tem hoje, a gente pode falar que tem 2 editoras. Uma é do Júlio Dias, que eu não recordo o nome, você sabe o nome. Qual Fibropan. Fibropan. Isso. Que é a editora que o próprio Júlio Dias criou para construir as obras literárias. O Júlio, por exemplo, é um cara que escreve bastante, deve ter aí, eu acredito, já umas 10 obras. São 10 obras. Umas 10 obras voltadas para o mercado de celebração. Tem celebração de debutante, celebração de casamento, enfim, ele conta um pouco da história de mais de 30 anos. Então, tem essa editora, Fibropan, com o Júlio Dias. E agora, né, como eu disse há pouco, o selo editorial da Márcia Reis, que é o Rito, a editora Rito, que vem aí para abraçar. A gente em breve vai ter a entrevista da Márcia Reis aqui para falar um pouco sobre esse assunto e dar oportunidade para você que de repente tem aí uma boa quantidade de anotações, de informações que quer transformar em livro. Por que não? Por que não pensar nisso? Desde que seja autoral. Exato, desde que seja autoral. Sem cópias. Sem cópias. Bom, a gente está terminando então o primeiro episódio do podcast Papo Solto, o bom papo do mercado de eventos. O Rodrigo vai ficar comigo aqui, porque no segundo episódio a gente vai tratar do livro Celebração de Casamento, que para nós, obviamente, além da felicidade, né, traz o conceito de ser pioneirismo das celebrações, e a gente entra neste assunto definitivamente, as celebrações, o mercado de celebração de casamento. Voltamos no segundo episódio. Até já, gente. Tchau.